Cristo Supremo. A supremacia de Cristo é apresentada de forma mais objetiva e direta no livro de Hebreus, o 10º livro antes de Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia, para trás. Hebreus, vamos continuar nossa caminhada neste livro, sendo abençoados com a verdade maravilhosa de nosso Senhor e Jesus Cristo. Hoje vamos focar no capítulo 7, do verso 11 ao verso 22. Hebreus 7, 11 a 22. Antes do nosso texto desta manhã, vou novamente mencionar o verso que destaco como o verso que expressa bem, resumidamente, a verdade da supremacia de Cristo. Hebreus 1:3 diz: o Filho Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está Jesus Cristo, num breve resumo, na sua superioridade. Este é simplesmente Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta tudo com a palavra poderosa, mas que também realizou a purificação dos pecados em nosso benefício. Agora, o nosso texto nesta manhã, então, Hebreus 7, 11 a 22. Que a palavra de Deus encontre agora um coração aberto, uma mente alerta em você. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Aí está o texto em que o autor de Hebreus continua se baseando e argumentando em cima da figura de Melquisedeque e do sacerdócio levítico, e também no Salmo 110, 4, a promessa da instituição, então, de um sacerdócio eterno, à semelhança de Melquisedeque. O verso 11 diz: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. O verso 16 diz: alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. O verso 18 fala sobre a ordenança anterior que é revogada, isto é, aquela que era baseada no sacerdócio levítico e Arão. E continua o verso 18, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Verso 21 diz: ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Ponte da Amizade, tenho certeza que muitos aqui já cruzaram esta ponte. A antiga ponte, inaugurada em 1965, que liga Foz do Iguaçu à cidade do leste. E esta ponte estreita, de duas mãos apenas, é muito movimentada. Quantos não passam por lá? Para turismo, para também todo tipo de transação comercial, carga e etc. Mas esta ponte se tornou um acesso de um país a outro, Paraguai e Brasil, uma conexão obsoleta, sobrecarregada. Por isso está em andamento e quase terminado a nova ponte, que vai ajudar a auxiliar esse acesso limitado da Ponte da Amizade. Surge a Ponte da Integração, ali na mesma região, que dizem vai custar finalmente 270 milhões para se concluir, deve ser inaugurada em 2025, está quase pronta, 760 metros de extensão. E aí está então o novo acesso do Brasil para o Paraguai, do Paraguai para o Brasil sendo colocado. Porque o primeiro acesso se tornou ineficiente, obsoleto, insuficiente, etc. Mas já há uma outra ponte, terceira planejada, que parece que já se iniciou, as obras ali já se iniciaram, não exatamente na mesma região, mas uma outra conexão entre o Paraguai e o Brasil, porque já se prevê que a segunda ponte de integração a ser inaugurada não será suficiente para as demandas, especialmente comerciais. Conexão, acesso, algo sempre necessário na vida neste mundo, nas nossas vidas em particular. Mas são assim, são sempre acessos que têm seus limites, suas insuficiências, se tornam inadequados com o tempo, um novo tem que surgir e aquele passa também. Isto é verdade em relação ao mundo econômico, ao mundo físico, geográfico, mas é verdade também a questão espiritual. Há uma busca comum de acesso ao transcendente. As pessoas correm atrás de um acesso ao transcendente. Isto acontece na vida daqueles que se dizem negar a religião, entendem que não precisam dela. Lá também acontece, continua acontecendo o mesmo drama humano. Como ter o acesso ao transcendente? E aí então eles vão tentar buscar, achar o transcendente no mundo materialista, no material. Isto acontece na busca de hobby, de passatempo, de entretenimento, de esportes, a busca da riqueza, na busca do entretenimento, dos prazeres, e etc. Buscando-se algo que venha trazer à vida um significado além da sua finitude, da sua impermanência. O que eu posso fazer para então eu poder me agarrar à vida, ela não ser algo desperdiçado, algo além de mim. A busca de uma experiência que traga esta satisfação. Cheguei lá, encontrei o acesso. Então vão atrás disso, depois atrás daquilo, e depois atrás daquilo. Todos estão buscando acesso ao transcendente, inclusive aqueles que se dizem materialistas essencialmente. Mas a maior parte da humanidade sabe que não é por aí.
Por isso, a maior parte da humanidade está buscando o acesso ao transcendente, não através do material, mas através da dimensão espiritual. Por isso, todas as religiões, a maior parte da humanidade é religiosa em alguma proposta, buscando o acesso ao transcendente. E o transcendente aí vai encontrar suas próprias definições em cada uma delas. Se você for ao budismo, você vai ter a busca da transcendência, que não é pessoal, é uma entidade abstrata, metafísica. E você chegar ao nirvana, esse é o grande alvo, através das meditações todas, você então ser realizado dentro do panteísmo, deste monismo budista, me tornar um só com o todo, nessa realidade metafísica abstrata. Se você for a vertente hinduísta, de onde vai nascer o budismo, você vai encontrar que esse todo aí já tem uma definição de divindade, um tanto com personalidade. Mas, o que a palavra de Deus nos aponta é que, na verdade, nós precisamos o acesso ao Deus pessoal, eterno, criador, sustentador e resgatador desta carência nossa através de Cristo Jesus. Aí está, então, a lucidez dessa busca. Realmente, se alguém pode responder à nossa busca ao transcendente, essa carência do nosso espírito, será o encontro com Deus. Não uma massa metafísica sem personalidade, muito menos isso que se confunde com as nossas particularidades, mas alguém que realmente nos transcende. E é pessoal, isto é, não somente é inteligente, criador, mas é capaz de amar, de nos ouvir, se relacionar conosco, carência do nosso espírito. Então a questão é, como ter acesso à presença de Deus? Eis a grande busca do ser humano na sua vida e ninguém escapa disto. E o texto aqui fala sobre este acesso maravilhoso que Deus realiza em Cristo Jesus. O verso 19 diz, sendo introduzida uma esperança superior em Cristo, pela qual nos aproximamos de Deus. Acesso. Como se aproximar de Deus, como em Jesus Cristo. E aí então ele vai dizer, aparece outro sacerdote, isto é, mediador, esta é a função do sacerdote, mas semelhante a Melquisedeque, e ele já explicou essa questão de Melquisedeque nos versos anteriores, e mais uma vez irá tocar nisto, e toca neste texto. E ele continua então trazendo lá o Salmo 110, 4, escrito séculos antes de Jesus Cristo, onde há esta promessa, tu és sacerdote para sempre, falando então de Jesus Cristo, o Messias, que viria na semelhança de Melquisedeque. Mas enfim, aí está este texto nesta manhã, falando do que? De um acesso inaugurado a partir de Jesus Cristo. Um acesso que não tínhamos antes, a não ser quando ele chegou. Havia, assim, as sombras. O sacerdote no Velho Testamento, na tribo de Levi, os levíticos, descendentes de Arão, irmão de Moisés, que era da tribo de Levi. Então havia o sacerdote lá, e o sacerdote, a lei que então instituía toda a atividade deles, como eles fariam então o acesso a Deus, mas tudo limitado, imperfeito. O acesso seria inaugurado de forma completa, perfeita em Jesus Cristo. E o texto está nos apontando que justamente isso foi feito. Na minha busca, na sua busca, na busca de todo ser humano, ao acesso e o acesso a Deus, isto foi realizado e respondido, o acesso foi inaugurado. Foi inaugurado por quê? Porque era necessário e é necessário. Por isso que Deus colocou agora o acesso em Jesus Cristo. O sacerdote e o sacerdócio levítico do Velho Testamento, antes de Cristo, no culto de Israel, era imperfeito, diz o texto, era imperfeito. Se fosse possível alcançar a perfeição, diz o verso 11, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, por que haveria necessidade ainda de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Isto é,
Se lá estava o sacerdócio levítico, da tribo de Levi é que vinham os sacerdotes. Se lá estava o sacerdócio levítico em atividade, particularmente quando então há o templo em Jerusalém, eles realizam ali todas as liturgias da lei. Se já havia por que que o Salmo 110, no meio da história de Israel, vai falar de um outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque? Por que essa profecia no Salmo? Por quê? Porque esta promessa... E ele explica aí, nesta pergunta retórica, ele está explicando, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, por que se levantaria outro? Exatamente, porque a perfeição não era alcançada no sacerdócio levítico. Salmo 110, 4, então vem com essa promessa de outro. Vem com a promessa de outro, porque aquele que estava vigente era apenas uma sombra, era imperfeito, daquele que seria o sacerdote perfeito e também que apresentaria o sacrifício definitivo, não precisando mais do sacrifício de cordeiros no templo. A promessa de outro, mas é interessante, ele diz que não é um sacerdócio então levítico, ele usa aqui o nome Arão. Arão foi o primeiro sacerdote da tribo de Levi, irmão de Moisés. Moisés instituiu Arão, então, como o sumo sacerdote e a sua descendência, então, como sacerdotes auxiliares. Isto está lá em Êxodo 40, a partir do verso 12, essa instituição. Então, o irmão de Moisés, Arão, levita, se torna o primeiro sumo sacerdote, a sua descendência sacerdote. Então, quando ele usa a palavra Arão, ou o nome Arão aqui, é equivalente a Levíticos, aos sacerdotes em geral. Por isso que ele diz, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão, foi levantado ou seria levantado outro segundo o Salmo, não segundo a semelhança de Arão, mas a semelhança de Melquisedeque, aquela figura lá de Gênesis, muito antes do Salmo, aquela figura que surge lá em Gênesis, quando se encontra com Abraão. Mas enfim, há uma questão aqui da perfeição. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, por que ainda haveria necessidade de se levantar outro sacerdote? A questão da perfeição, alcançar a perfeição, essa perfeição de quem? Não do cultuador, não está falando de alcançar a perfeição o cultuador, isto é, lá no Velho Testamento, aqueles que cultuavam debaixo da lei do sacerdócio levítico, não está falando deles, e nem mesmo está falando de perfeição em nós, agora no sacerdócio de Cristo. Está falando da perfeição do próprio sacerdócio levítico. Ele não era um sacerdócio perfeito, mas imperfeito. Ele era momentâneo na sua atividade. Ele era parcial. As pessoas cada vez tinham que repetir lá o ato vicário de trazer um animal para ser sacrificado pelo sacerdote, pelos seus pecados. Isso tinha que se repetir sempre, sempre momentâneo, parcial, nunca trazendo a transformação e o perdão definitivo para as pessoas. Portanto, um sacerdócio imperfeito não se alcançava a perfeição ali. Mas agora, então, Cristo, o outro sacerdócio, ou sacerdote à semelhança de Melquisedeque, é perfeito, é suficiente, é eficaz. O que Cristo apresentou na cruz por nós, em nosso lugar, tomando a nossa culpa, e agora ministrando a nós a presença, o acesso de Deus pelo perdão da cruz, é definitivo, é perfeito, é suficiente, não é um sacrifício a ser repetido, e a ação dele como sacerdote é a mesma para sempre. Então, a perfeição que não havia no sacerdócio levítico, nos descendentes de Arão, agora está presente em Jesus Cristo, um sacerdócio, um acesso a Deus perfeito, completo. Então, aí estão os sacerdócios, os acessos imperfeitos no mundo, acessos inadequados, sejam os esforços religiosos de outras religiões, seja na forma humanista, de abraçar-se causas em prol da humanidade, e ali então vou me encontrar com alguma dimensão transcendente, seja os esforços materialistas, na forma da busca de entretenimento, do prazer ou das riquezas, do status, da posição. Tudo isto se resume a algo pior até do que
o sacerdócio levítico, porque nem mesmo objetiva a presença de Deus revelado, mas perfeito é o acesso neste novo sacerdote, Jesus Cristo, à semelhança de Melquisedeque. Então havia e há uma necessidade de se inaugurar um novo acesso. Isto foi realizado em Jesus Cristo, foi inaugurado em Jesus Cristo. E isto era necessário, sim, foi necessário, foi realizado, mas então é um acesso, esse acesso inaugurado é um acesso novo. No verso 22 fala da aliança superior. A aliança superior. Vamos recordar que a fé cristã é uma fé histórica. Não é um acidente que acontece na história da humanidade. Olhando para outras religiões, você tem lá uma pessoa que se denomina de Buda, o Gautama, na verdade, os Buda, e ele entra em crise com relação à situação do mundo, o conhecimento que ele começa a ter do mundo, ele não tinha, porque era muito protegido, dentro de uma linha realeza, finalmente começa a conhecer as dores do mundo, entra em crise, e aí ele começa umas meditações, e um belo dia ele diz que teve uma visão, ele atingiu o Nirvana, que é o ponto alto do budismo, etc. Ele não nasceu com esse objetivo. Ele não foi preparado eternamente para isto. É um acidente na vida dele e um acidente na história da humanidade. E ele então se auto-intitula como aquele que conheceu a verdade maior e final e pode apontar o acesso à grande transcendência na definição dele. Se você olhar para o islamismo, Maomé, a mesma coisa. Lá está Maomé, nasceu como eu e você, de repente começa a ter umas visões. Não é assim a fé cristã. Você vê que ela nos remete a Gênesis, 2000 antes de Cristo. E passando ali por Abraão, Melquisedeque, e depois avança para o tempo de Moisés, 1400 a.C., quando é instalado então o sacerdócio levítico, e todas as semelhanças e figuras de Jesus Cristo estão presentes ali nessa história, que aliás se começa já lá na criação, quando o ser humano cai diante de Deus, se rebela contra Deus. E Deus vai agindo na história, e quando chega por volta de 800 anos antes de Cristo, o Salmo 110, é um salmo que diz sobre o novo sacerdote, à semelhança de Melquisedeque. A fé cristã é histórica, e você vai só se aprofundar e ter um embasamento forte da fé em Cristo quando você entender as Escrituras. Por isso, estudar as Escrituras é fundamental, e a Igreja de Cristo precisa voltar ao seu estudo da palavra, entender o que é a fé cristã. Jesus Cristo não surge no Natal, não é um acidente, mas um cumprimento de um plano de Deus. Já antes do nascimento, no nascimento é revelado que Ele é este que haveria de inaugurar o novo acesso a Deus. Enfim, uma aliança. E esta fé, então, sendo histórica, é sempre aliançada, pactuada, em cada passo. Com Abraão já começa o pacto. Aliás, com Adão e Eva já começa o pacto. E o pacto, então, é adiantado, aperfeiçoado no sentido de se tornar mais claro com Abraão. É a aliança que Deus vai fazendo com o ser humano. E, então, uma aliança superior em Jesus Cristo. É um caminho novo, é superior. É um acesso superior, não é igual ao que havia no passado. A aliança passada é um cumprimento que vai então à realidade do que as outras alianças prometiam, uma aliança superior. E há essa troca então de sistema. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, diz o verso 12, é necessário que haja mudança da lei. A lei rege o sacerdócio levítico. O sistema da lei todo litúrgico de acesso a Deus rege o sacerdócio levítico. E o que ele está dizendo é, se mudar o sacerdócio, muda a lei, muda o sistema também. Por isso, uma aliança superior vem, um outro sistema, uma aliança superior. E diz o verso 18, 19, a ordenança anterior, isto é, esse sistema da lei levítico, a ordenança anterior é revogada, diz o verso 18, porque era fraca e inútil.
pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, não conseguia trazer o acesso pleno a Deus, era apenas uma sombra do grande acesso que seria Jesus Cristo. Enfim, Jesus Cristo, o acesso a Deus, o nosso sumo sacerdote, é algo novo, muito diferente, transcende ao sistema levítico, transcende ao sistema da lei no Velho Testamento. Diz aqui o verso 14 que ele não é mencionado por Moisés, porque Moisés falou somente do sacerdócio levítico, ele instituiu o sacerdócio levítico, mas Jesus Cristo, o sumo sacerdote, não é mencionado por Moisés. Por quê? Porque Jesus Cristo não vem da tribo de Levi, Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Israel foi constituído com 12 tribos. Primeiro Abraão, o grande patriarca que Deus chama lá em Gênesis capítulo 12, para sair da sua terra, a parentela, para o projeto que Deus tinha, a partir dele, ele ser abençoado, abençoar todas as famílias da terra e multiplicá-lo então, isto é, Jesus Cristo viria dele, povo de Abraão. E nós temos esta continuidade com, depois o filho dele, Isaac, e depois o filho de Isaac, Jacó, e Jacó vai ter 12 filhos, cada um vai formar uma tribo do povo de Israel. Jesus Cristo vem da tribo de Judá, e não da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Então ele não tem nada a ver com aquele sacerdócio levítico. Mas lembrando que a tribo de Judá é a tribo dos reis de Israel. Davi, o grande rei, vem da tribo de Judá. Jesus Cristo vai nascer em Belém, a cidade de Davi. E aí já nos aponta a verdade de que Jesus Cristo é realmente a semelhança de Melquisedeque. Porque lá em Gênesis 14, Melquisedeque é rei e sacerdote. Jesus Cristo não é apenas sacerdote, nem apenas rei. Ele é rei e sacerdote. E aí está a maravilha da verdade cristã. Aquele que é rei eterno, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, é também aquele que nos dá o acesso a Deus, o nosso sacerdote. Não é qualquer um, é aquele que pode, porque ele é rei eterno sobre todas as coisas. E por isso é que os versos 13 e 14 vão dizer: ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, não a tribo de Levítico, pois é bem conhecido que nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. E nós temos ali ainda no verso 13 e 14, aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem. Como é que o sacerdote levita era colocado no sacerdócio? Pela linhagem. Ele teria que ser filho de sacerdote, tem que pertencer à linhagem de Levi, à linhagem levítica. E como que o filho dele poderia e deveria ser sacerdote? Porque também era filho de um descendente de Levi. Então, aí está esta linhagem necessária para se ter o sacerdote no sistema antigo, no Velho Testamento. Mas aparece outro sacerdote aqui, versos 13 e 14, não semelhante a eles, mas semelhante a Melquisedeque. Não por regras relativas da linhagem. Jesus Cristo não é dependente da linhagem. Ele é em si rei e sacerdote. E aí nós encontramos então este novo dia, novo acesso é em Jesus Cristo. A luz brilhou, o povo que andava em trevas, diz lá Isaías 9, viu uma grande luz. Aos que andavam em trevas foi dado então a luz. Aí está a verdade que Jesus Cristo é novo sacerdote, novo acesso, distinto do Velho Testamento, do sacerdócio levítico, mas distinto também então de todas as propostas humanas de acesso ao transcendente, a Deus, seja lá o que buscam. Jesus Cristo é novo, único, novo em superioridade, e aqui superioridade como sendo único, aquele que traz a perfeição, superioridade estabelecida. Jesus Cristo é o seu acesso a Deus
ou não, eis a questão. Há uma necessidade deste acesso, e ele veio, e ele é novo. Mas não somente é novo e superior em que sentido? Como definitivo. Uma vez que você encontrou o acesso em Jesus Cristo, você encontrou o acesso definitivo. O Levítico, antes de Jesus Cristo, é revogável, porque, diz o texto, não havia um juramento de que eles seriam sacerdotes para sempre. Nunca houve esse juramento da parte de Deus. Outros se tornaram, diz o verso 20, outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Quem são os outros? Os levitas. Sacerdócio do Velho Testamento se tornaram sacerdotes sem juramento. Nunca houve uma promessa de que seriam sacerdotes para sempre. Mas a este que viria, a semelhança de Melquisedeque, é alguém juramentado. Deus jura, Deus promete. Aqui, juramento é um termo de força legal. De força legal. Está juramentado. É irrevogável, então. Verso 21, sacerdote com juramento, falando de Jesus Cristo, o acesso novo, definitivo. Sacerdote com juramento, quando Deus lhe diz, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Verso 21, aí está então Jesus Cristo instalado nesse sacerdote, a semelhança de Melquisedeque e não a semelhança dos levitas, de uma forma definitiva. Sem ele não tem um sucessor. No sacerdócio levítico havia um antecessor e o sucessor, e assim se continuava o sacerdócio. Jesus Cristo não tem um antecessor e nem tem o sucessor. Ele é a semelhança de Melquisedeque. Sem predecessor, sem sucessor. Verso 14, 16 vai dizer, outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Quem é Melquisedeque? Nos textos anteriores, versos anteriores, ele já falou. Melquisedeque é esta figura que surge em Gênesis, então, mais uma vez, que surge como sacerdote, mas não pertenciam à tribo de Levi, que nem havia sido instalada ainda. E ele, diz lá, não tem genealogia. Não é que ele não teve pai e nem teve filhos, não sabemos. O que está dizendo é que em Gênesis a genealogia é importante, e quando chega nos levitas é importantíssima. Mas Melquisedeque não tem genealogia. Não é enfatizado ou colocado quem foi o pai, quem foi o filho dele. O sacerdócio dele, então, é uma sombra ou semelhança do que seria Jesus Cristo. Alguém que seria um sacerdote por si, em si, e não por genealogia como os levitas. Enfim, Jesus Cristo é esse sacerdote definitivo. Não há necessidade de linhagem, porque não há necessidade de alguém tomar o lugar dele depois que ele se foi. Por isso que o texto vai dizer o poder, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Foi à cruz por nós, morreu, pereceu de verdade como ser humano, mas ressuscitou ao terceiro dia, diz as Escrituras Sagradas, uma vida indestrutível. Não há necessidade de surgir mais alguém. Ele continua nosso sacerdote, agora na presença de Deus, segundo o próprio texto aqui de Hebreus, nos versos anteriores, nosso sacerdote na presença de Deus, oferecendo constantemente o sacrifício, o cordeiro, ele mesmo, sacrificado de uma vez por todas, de forma definitiva, e lá ministra a Deus o nosso acesso constante. Que maravilha! Acesso inaugurado em Jesus Cristo. Era necessário e veio então o novo, porque era necessário porque o outro era imperfeito. Mas vem então esta novidade definitiva e então novamente afiançada. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, diz o verso 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Aí está então a verdade de que este acesso a Deus que nós temos em Cristo, o nosso sumo sacerdote para sempre, o Cordeiro de uma vez por todas sacrificado por nós, é um acesso aliançado.
O texto diz aliança superior. Como eu disse mais uma vez, a fé cristã é histórica e sempre em cima de alianças. Mas o interessante é que o termo aliança aqui, que é uma tradução correta, é mais literalmente no hebraico, ou língua original, testamento. Testamento, uma prática que não é muito própria no nosso país, mas em outros países é muito comum, o testamento. Então, o patriarca, a matriarca, é o beneficiador, e ele então faz um testamento beneficiando os seus descendentes conforme a sua vontade. É uma aliança também, uma aliança dele, beneficiador, com seus beneficiários. Ele promete, e ele diz, eu vou deixar para você isso, para você aquilo, em herança. É uma aliança. Mas a diferença da aliança e do testamento é que o beneficiador é que decide que aliança e que termos vai acontecer. O que será para quem? É uma aliança que é totalmente definida pelo beneficiador. Por isso, a aliança do testamento que aparece aqui é importantíssimo, porque é Deus que estabelece as alianças. A verdade é que a fé cristã é histórica e baseada em alianças merece uma outra observação. As alianças foram sempre iniciativas de Deus, nunca nas Escrituras. Alguém disse, olha, eu preciso ter o acesso a Deus, eu vou fazer uma aliança e vou estabelecer os critérios para eu ter esse acesso a Deus, segundo os critérios que eu estabeleço. Isso são as religiões humanas, que aí estão e abundam em todos os lugares, as mais importantes. É sempre uma ação humana. O ser humano determinando o que é o transcendente, o que é que o espírito humano busca e então como é que se chega lá. São alianças baseadas no ser humano. As alianças da história da redenção nas Escrituras nunca são algo que parte do ser humano ou são definidas por ser humano. É sempre Deus quem estabelece. E aí no cumprimento final, na aliança final, é Deus quem então estabelece. Não é o ser humano que cria Jesus Cristo, institui Jesus Cristo. Deus é quem faz isto na história. E dentro da história que ele foi escrevendo até o cumprimento de Jesus Cristo. Um acesso então que nós temos a Deus aliançado. É um acesso então garantido, porque Deus afiançou em aliança, em testamento. É garantido, nós não trabalhamos com uma incerteza, pode ser, e nem nos tornamos então sincretistas. Eu abraço um pouquinho Jesus Cristo, depois eu abraço um pouquinho mais alguma coisa, porque se um furar, o outro me cobre, ou talvez o outro não vai conseguir tudo, então eu tenho o outro, e ficam se agarrando em uma porção de coisas no sincretismo. Não, Jesus Cristo. O acesso inaugurado, necessário, novo, definitivo e afiançado é garantido, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta manhã. Quem encontra Jesus Cristo, quem encontra esse acesso inaugurado, encontrou um acesso definitivo afiançado. Um acesso certo. Diz o verso 19, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Não é talvez possamos nos aproximar de Deus. Não é quem sabe venhamos a conseguir nos aproximar de Deus. Quem sabe chegamos lá. Não, nós nos aproximamos de Deus. É certo, é garantido. Através de Jesus Cristo, então, o acesso inaugurado, eu posso estar e estou na presença de Deus. Cristo está lá por mim. É o meu sacerdote mediador, é o meu acesso. O importante aqui é lembrarmos então que esse acesso é irrevogável, porque ele é afiançado, é juramentado. Deus mesmo jurou, palavra empenhada, com força legal, acesso irrevogável, Jesus Cristo. Você que está em Cristo, nunca se esqueça disto. Esse acesso é afiançado, é irrevogável. Que você possa se aproximar de Deus pelo acesso assegurado por Cristo. E não olhar para nenhum outro lado, você vai entrar em confusão, em caminhos insuficientes, que nunca são perfeitos. Somente Jesus Cristo é de uma vez por todas e garantido
tudo está feito. E há essa certeza, na cruz, tudo foi coberto. Toda a sua dívida minha diante de Deus. É Cristo agora ressurreto. Abre o acesso à presença de Deus para mim e para você. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga nesta manhã aqui. Nas suas lutas e incertezas desta vida, constantemente o seu espírito está buscando a quem eu posso alcançar, que possa me ajudar. É um anseio do espírito pela presença de Deus. Sentimos a nossa finitude nas nossas dores neste mundo. E tudo parece tão incerto. Sentimos a nossa culpa, fracassamos diante de nós, diante do próximo e diante de Deus. Sentimos nesta vida tantas vezes a incerteza, o que será do dia de amanhã. E daí por diante nós nos sentimos pequenos. Qual é o significado dessa existência que passa e passa tão rapidamente? Há algo que transcende, ou é um correr atrás do pote de ouro no fim do arco-íris? Não, não, não. Deus chegou perto, se revelou de uma forma tão próxima em Cristo. Andou entre nós, deu-nos uma face. E esta face agora é o sacrifício perfeito, nosso acesso a Deus, na mediação, no acesso de Cristo. Nas nossas dores, dúvidas e vazio da vida, nós encontramos, através desse acesso inaugurado em Cristo, então a presença de Deus, a quem podemos clamar, seremos ouvidos. Alguém que vai se importar com aquilo que nós estamos passando e haverá de nos sustentar enquanto atravessamos este mundo de dores, incerteza e tanto vazio, e onde o mal domina em todas as esferas. Nós podemos nos voltar para a presença de Deus em Cristo e saber que temos o acesso e que a presença de Deus está aberta, e então Cristo lá está por nós. O acesso inaugurado hoje e para sempre, que nunca passará e que então nunca nossas vidas passarão se estiver na presença de Deus em Cristo. O acesso estabelecido em Cristo. O acesso estabelecido em Cristo garante que você pode se aproximar de Deus. Pode se aproximar de Deus. O ser humano bate em todas as portas. Onde está Deus? É aqui onde eu vou encontrar. Seria numas terapias, seria nas ciências humanas, seria nas riquezas, seria nos prazeres, seria no novo entretenimento que eu estou me envolvendo agora, aquele novo hobby, aquele novo esporte. Onde é que está? É nesse novo passeio, é na festa que vai acontecer. Onde está? Como disse o pensador e o teólogo cristão do quarto século, Agostinho: ó Deus, nossas almas estão desesperadamente perturbadas até que encontrem descanso em Ti. E pode encontrar descanso através do acesso inaugurado em Cristo. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.